Fala galera, tudo bom? Bem-vindo a quem tá entrando. Hoje vai ser o bate-papo com a Noemi Jaffe sobre né, como a gente consegue, respondendo algumas perguntas de quem é leitor, assim, algumas perguntas clássicas que a gente costuma abordar num curso que a gente já deu para uma turma que foi bem legal na Casa de Escrita Criativa dela, que tem vários cursos, e a gente deu esse curso, né, de que é a leitura para todos. E até a gente queria, né, continuar dando esse curso, mas aí veio a pandemia e deu uma interrompida por um tempo. Mas veio aí também utilizando esse momento para conseguir conversar com vocês sobre algum desses pontos, né? Mostrar um pouquinho até como é que é esse curso para depois se alguém quiser fazer. Mas independentemente disso, já da gente conseguir abordar aí com vocês e conversar sobre pontos que eu acho que muita gente se identifica. Deixa eu adicionar aqui a noite. Já deve estar entrando. Olá, tudo bom, Oi, Noemi? Pedro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como é que você tá? Tô indo, né? Muito Em bem, casa, né? tô É, indo. é. Nem me fale, todo mundo aqui na mesma, né? Mas antes da gente começar a conversar, queria saber como é que você está indo aí nessa quarentena. Lançou inclusive um livro, né, durante a quarentena. Como é que foi essa experiência? Bom, então já vou fazer uma propaganda do meu livro, tá? Faça, faça. Bom, esse é o livro que eu lancei, chama-se O que ela sussurra, pela Companhia das Letras, tá? Bom, a festa de lançamento seria no dia 26 de março, né? Mas como você mesmo acabou de dizer, a gente foi surpreendido pela doença e, bom, o evento de lançamento foi adiado, mas eu tenho feito algumas lives, fiz com a minha editora na Companhia das Letras, fiz também com o dono da livraria da Vila, o Samuel, um lançamento em que as pessoas podiam até comprar o livro com desconto. Então, tem acontecido algumas coisas, a imprensa está fazendo uma cobertura também razoável e eu acho que está sendo legal. O livro enfim, é um livro sobre a história de uma mulher russa que foi esposa de um grande poeta russo e ele morreu perseguido pela ditadura stalinista. Ele foi mandado para um campo de trabalhos forçados e ela, que o acompanhou durante todo esse período de perseguição e sofrimento até a morte, depois que ele morreu, ela se dedicou durante 25 anos a sussurrar todos os poemas que ele tinha escrito, porque ninguém podia ser flagrado com algum poema dele impresso, né? Ninguém podia ter nenhum poema dele no papel, porque também corria risco de ser perseguido. Então ela ficou esses 25 anos memorizando 300 poemas dele, até que finalmente ele pôde ser publicado e a memória dele é preservada graças a ela. E também a memória de muitos homens da Rússia acabou sendo preservada por causa dessas mulheres que fizeram uma espécie de rede sussurrante que acabou guardando a memória da cultura e da arte russas. Então, acho que é uma A história muito premissa é incrível. Tô doido para ler, Noemi. Com bom. certeza lerei. E tenho certeza também que vai ser um sucesso aí, apesar dessas condições de lançamento, né, não serem as ideais, mas que a gente vai conseguir ir se adequando e se adaptando a essa dificuldade. Eu tô te vendo bem granulado. Será que Bem é a grande. minha? Eu Será que é não, a minha conexão? porque eu Bom, estou me vamos vendo. ver. É? Vamos ver Não como é. sei se tem mais. Melhorou. Melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. Então vamos lá, a gente separou, né, alguns temas para conversar, que é alguns dos temas que a gente já abordou no nosso curso. Que a ideia do curso é basicamente trazer temas né, introdutórios e também mostrar um pouco como a gente consegue conciliar, né, um pouco da técnica de literatura, né, um pouco de alguns conceitos técnicos para um leitor qualquer, né, para um leitor comum que não tenha estudado isso, não tenha feito uma formação em letras, não tenha, mas quer né, fazer leituras que consiga abordar questões que vão além só da história, então entender o que está por trás de um livro, né? Também aqui os temas que a gente separou para vocês, né, são basicamente esse de você tentar entender como é que você faz para enxergar durante uma leitura, né?
questões que vão além só da história, né? Então, muita gente acaba me enviando perguntas assim, como é que eu posso fazer uma resenha? Como é que eu entendo um personagem? Como é que eu posso falar isso, né? Porque a pessoa, às vezes, no começo fica só achando que falar do livro é falar da história, mas tem muitos aspectos que a gente pode analisar e aos poucos a gente vai aprendendo isso, vai se familiarizando com esses conceitos para conseguir, de fato, interpretar durante a leitura. Também, né, separamos aqui um conceito que é interessante, né, da leitura que a gente não está gostando muito, né, o que fazer, né, uma leitura, o que é uma leitura legal e o que é uma leitura chata, né, dividir esses dois conceitos que eu acho legal. Também vamos falar de como, né, o que a gente deve prestar atenção na hora de escolher uma boa edição de um livro, que eu acho que é bem importante e assim, eu não sabia até um tempo, e muita gente acaba tendo essa dúvida, né, quando vê mais de uma versão, principalmente dos clássicos, o que prestar atenção. E tinha um quarto ponto que eu esqueci agora. Você lembra? Não, mas eu acho que a gente vai lembrando. Eu vou lembrar, daqui a pouquinho eu lembro e a gente já fala. Mas, e aí só para quem, né, entrou agora e está assistindo, quem veio também do perfil da Noemi, assim, aqui a gente tem dois personagens diferentes, né? Eu faço mais o papel do leitor comum, né? De quem veio aprendendo um pouco sobre a literatura com base na experiência mesmo de leitura e de conversar com vocês, né? Os seguidores, sobre dúvidas, questões que costumam aparecer normalmente. E a Noemi, né? Que já tem uma formação aí extensa, é doutora em literatura, da aula, escritora também com livros publicados, então ela traz um pouco da bagagem mais técnica, né, que também é importante a gente ter, ainda que um básico, para conseguir enriquecer mais a nossa experiência com os livros, certo? Eu queria também dizer que não é pelo fato de eu ser especialista que eu deixei de ser uma leitora comum, né? Exatamente. Eu continuo me maravilhando com as coisas que eu leio, da mesma forma, ou até mais ainda, do que tanto quanto qualquer leitor que não tem a mesma especialização, o mesmo preparo. Então, eu acho que o grande barato da leitura é a gente poder se encantar, é a gente poder se maravilhar. Então, eu nunca quero perder isso, né? Não quero deixar de ter esse espanto com a leitura só porque eu estudo tanto, né? Exatamente, com certeza. Exato, são dois leitores aqui conversando, apesar de bagagens diferentes, a ideia é passar um pouquinho disso para vocês. E aí, Noemi, quando eu falo, né, de o que vai além da história em um livro, eu acho que o que eu aprendi, né, na prática, assim, lendo nos últimos, e também ouvindo muito, né, conversando muito nos últimos anos, nos últimos 4 anos, eu acho que desde que eu criei o Bookster, foi conseguir entender, enxergar aos poucos alguns outros elementos, né, de uma obra e que a gente acaba passando despercebido, não se importando muito, mas que podem deixar na experiência da leitura muito mais interessante, né? Mais ampla. Você acaba enxergando, você só começa a ler não só para saber qual é o final da história, né? Como vai acabar, mas você vai curtindo mais o momento, eu acho, quando você começa a prestar atenção em outros aspectos. E até eu acho que isso vai enriquecendo também a nossa bagagem, porque a gente consegue identificar esses aspectos em diferentes livros e começa a fazer comparações, né? A gente começa, eu acho que, a enriquecer um pouco do nosso acervo aí de leitura. Eu queria ouvir um pouquinho de você, né? O que você entende, assim, que para um leitor é importante, como a gente consegue passar a prestar atenção e a identificar esses elementos, mesmo para um leitor, assim, que não tem estudado, sabe? Como é que a gente consegue... E aí eu exemplifico aqui, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, que eu passei a prestar atenção, né? Começar a refletir sobre uma construção de personagens. Então, como é que um personagem, né? O que eu posso considerar um personagem bem construído em uma obra? E também os diferentes gêneros literários, né? Eu queria ouvir um pouquinho, e também uma coisa que eu acho muito importante é o contexto histórico, né? A importância da gente prestar atenção e saber um pouco do contexto histórico em que a obra foi produzida, e das principais características daquele autor para conseguir ter uma Claro, compreensão melhor claro. sobre a obra.
Bom, eu vou falar super resumidamente, né? Na Uhum. verdade, isso demandaria um curso inteiro e as pessoas, se tiverem interesse, podem até fazer cursos. Tem vários lugares que oferecem cursos super interessantes sobre isso, mas de uma forma bem resumida. Bom, tem um escritor argentino, de quem eu gosto muito, chamado Ricardo Pilha, e ele fala uma coisa muito interessante sobre os romances, sobre os contos. Ele fala toda a história, para ser boa, tem duas histórias. Né? Tem a história que é aquela que você está lendo, aquela historinha com começo, meio e fim, e tem uma outra história que está por trás dessa historinha, né? Que os bons contos sempre produzem, que é uma camada em que o leitor fica se perguntando, mas por que é assim? Né? Por que as coisas que estão acontecendo dessa maneira? Então, as histórias que proporcionam esse tipo de pergunta costumam ser as melhores. Isso para dizer que os livros têm muitas camadas de compreensão e significação. É exatamente isso que você está falando. Não dá para a gente ficar só na superfície, quer dizer, até dá, né? Mas se nós formos além da superfície, a leitura fica muito mais enriquecedora, muito mais satisfatória e prazerosa para quem está lendo. Então, uma coisa muito importante, na minha opinião, é ler vários livros de um mesmo autor. Né? Você tem ali um autor de quem você gosta, sei lá, vou pegar um clássico brasileiro, Machado de Assis, tá? Então você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, lê Memorial de Aires, lê Dom Casmurro, né? Lê todos os contos do Machado de Assis. Com isso, você vai entendendo como é que o Machado de Assis enxerga o mundo. Né? Você vai ver que o Machado de Assis tem uma visão do mundo completamente pessimista, que ele não acredita que nada de bom pode acontecer na sociedade, que o Machado de Assis costuma escrever sempre no ambiente que é a cidade do Rio de Janeiro, que as pessoas de quem ele fala são sempre de classe média, que são sempre urbanas, que o personagem do Machado de Assis é sempre irônico, que a voz do Machado de Assis é de muita desconfiança, que o Machado de Assis tem uma mania de se dirigir ao leitor, né? E até com um certo desprezo, assim, ele fala: você é leitora, se você acha que você não tem paciência de conseguir de ler mais um capítulo, pode largar, né? Então, você vai compreendendo o autor e a forma como ele constrói a narrativa dele se você ler vários livros do mesmo autor. Né? Outra coisa, exatamente isso que você falou, é se informar sobre o livro que você está lendo. Né? Quando ele foi escrito? É da Jane Austen. Então, foi escrito no século XIX, na Inglaterra. Como é que era a Inglaterra naquela época? Era um país super opressivo, né? Em que as mulheres tinham muito poucos direitos, não conseguiam se manifestar, não podiam votar. Muitas delas eram analfabetas porque não podiam frequentar a escola nem a universidade. Então, daí você passa a perceber que as personagens da Jane Austen, na verdade, são transgressoras, são feministas, que elas vivem sob uma estrutura muito opressiva dentro de casa, né? E que o pouco que elas conseguem já é muito, né? Então, isso que você falou, se informar a respeito do autor, se informar a respeito da época em que ele viveu. Uma coisa que a gente conversou muito naquele dia que a gente deu aquele curso breve de 4 horas foi a ideia de que o tempo da leitura é diferente do tempo, né, cotidiano, que a gente não pode ter pressa na hora de ler. Né? Principalmente tem uns cursos absurdos aí que tentam ensinar a gente a ler não sei quantos livros em pouco tempo. Quer dizer, isso é o contrário da leitura. A leitura Exatamente, não, eu falo muito isso. né? A leitura não pode fazer parte do processo produtivo. Ninguém vai ganhar bottoms por ter lido mais livros em mais tempo. Né? Não é McDonald's. Então, a leitura, ela é prazerosa porque ela demora. Né? Porque para a gente ler, sei lá, uma página, a gente demora 10 minutos, 15 minutos, né? A gente relê, tem uma palavra ali que a gente gosta, a gente sublinha, a gente vai olhar no dicionário a palavra, a gente fica comparando uma coisa com a outra. Então, isso também enriquece muito a nossa leitura, a nossa percepção do que a gente está lendo. Não podemos ter pressa, ninguém está competindo. Então, Uhum. essa é mais uma coisa, mas enfim, eu acho que você também tem Sim, sim. Não, formas de. eu acho que, né, isso que você falou, assim,
né, do autor, do contexto histórico, eu acho isso fundamental. E aí eu dou uma dica um pouco de talvez um leitor que né, tenha começado, eu, né, que comecei um pouco depois, assim, a ler mais, e que estou começando, né, os livros que eu leio são, assim, primeiro ou segundo de determinado autor clássico, ainda não consegui né, ler muitos de algum determinado autor para conseguir formar essa opinião ou ter identificar esses elementos, mas o que eu acho que pode ajudar muito a suprir um pouco essa deficiência um pouco de tempo é aproveitar que tem pessoas que já fizeram isso, tem professores que já fizeram né, essa leitura completa, já fizeram essas análises. Então, pesquisar, né, na internet a gente consegue achar muita coisa boa. Então, tem um canal no YouTube que eu já falei que é ideal, que é maravilhoso, que fala, tem vídeos, que até a Noemi participou de um deles, que é a Literatura Fundamental, que faz entrevista sobre clássicos, né, sobre os maiores clássicos da literatura, acho que são 100 vídeos. Então, né, você às vezes assistir esse vídeo antes de ler aquele clássico, para você já entender, já começar. Voltou. Tá, Tô, voltou. tô. Então, usar né, os textos de apoio, que são muito importantes numa obra, né? Quando vem para enriquecer um pouco a leitura, então ler, prestar atenção mesmo, porque isso vai deixar a leitura muito mais legal, vai fazer com que você entenda, né, a importância dela, o que os impactos que ela trouxe, isso principalmente quando se trata de um clássico. Aí, outros pontos que eu também acho legal, né? Que você falou do tempo, eu concordo totalmente com você. Eu sempre falo, né? Costumo perguntar se eu faço leitura dinâmica ou não. E assim, eu sempre falo que eu não entendo muito para literatura, né? Para leitura por prazer, para que querer fazer uma leitura dinâmica, né? Porque, querendo ou não, na leitura dinâmica você vai perder um pouco, né? Os trechos, é uma coisa com pressa. Quando o que a gente quer na leitura é justamente o contrário, é curtir o momento da leitura, né? A gente não está lendo para conseguir terminar logo e falar que já leu tantos livros, não. A gente está lendo para curtir a escrita, né? Curtir aquela frase, curtir aquele trecho. Então a gente não está lendo para chegar no final, a gente está lendo para aproveitar o momento, né? A leitura como um fim em si mesmo e não como um meio para você chegar em algum determinado objetivo. Então eu acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado e começar a realmente estar, né, presente quando a gente está lendo. E assim, às vezes a gente lê, gostou de uma frase, pô, por que eu gostei dessa frase? O que faz dela diferente, né? Aí você já vai começar a pegar algumas características da escrita do autor. Será que ele usa muito adjetivo aqui? Será que ele né, não põe vírgula porque são muitos diálogos, né? Isso você vai conseguindo, prestando mais atenção, estando mais atento durante a leitura. Isso eu acho muito importante. E outra coisa também que eu gosto é quando a gente está lendo, se você para, né, quando a gente está lendo devagar, assim, você começa a identificar não só questões de escrita do autor, mas também assim um pouco de construção de personagens com a sensação que eles nos provocam. Prestem atenção nas sensações que o livro te provoca. Por exemplo, nossa, estou achando esse personagem muito chato. Ou esse livro está me causando muita angústia. Você tem que pensar e falar assim, nossa, o fato de um personagem estar me deixando assim, achando ele chato, tá me incomodando, isso é um baita isso quer dizer que o autor conseguiu criar um personagem até o ponto que ele consegue despertar sensações em mim, né? Ele consegue me contrariar, ele consegue me incomodar. Pô, isso quer dizer que o cara conseguiu criar uma pessoa mesmo, né? Com uma personalidade forte. Isso, né? Você começa a prestar atenção nisso. Ou, nossa, não, esse livro tá me gerando angústia. Nossa, então o autor conseguiu criar uma história que consegue mesmo te afetar, né? Despertar seus sentimentos, te causar uma repulsa. Isso quer dizer que foi uma história muito bem construída, né? Que ele conseguiu mesmo mexer com a gente, né? No caso, para mim, Metamorfose é um livro do Kafka, é um livro que me causou muita angústia. E realmente eu parei para pensar, nossa, talvez isso seja um dos pontos, né? Que Kafka seja um autor tão renomado, né? Tenha marcado tanto na literatura, né? Essa capacidade dele né, afetar, encostar mesmo no leitor. Então, acho que a gente vai prestando atenção nesses pontos que eu acho muito legal.
Mas, assim, é um pouco da prática também da leitura, né? Com o tempo, a gente vai lendo, não é de um dia para outro que você vai começar a prestar atenção em todos esses temas, esses aspectos. Mas, aos poucos, se você estar mais atento, né? Se dá um pouco do tempo para dar uma pesquisada, para, às vezes, não entender uma palavra de algum crítico ou de alguma resenha, né? Alguma característica de um livro. O que significa um livro tal, né? O que é uma ficção, uma distopia? O que né, um romance, né? E, assim, um romance de formação, né? Que às vezes a gente ouve tanto, né? E dá uma pesquisada nisso, eu acho muito legal, porque isso você vai aprendendo, né? Ninguém vai saber todos, mas a gente vai aprendendo e vai, acho que amadurecendo como leitor, que é uma coisa que eu senti muito na prática em mim, né? É isso. Antes, durante a minha adolescência, eu lia só pensando realmente na história, e aí ficava assim, como é que numa prova pedem tanta coisa diferente, né? Por quê? Não conseguia falar, mas de um livro, eu preciso ficar prestando atenção. Mas eu passei a curtir isso, prestar atenção nisso, né? Porque aqui ninguém está fazendo uma prova. É um aprendizado gostoso, né? A gente não está fazendo uma competição. É uma oportunidade de a gente escapar dessa vida, né, em que estão sempre cobrando da gente resultado, 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 né? Então a literatura é um tipo de linguagem que escapa dessa necessidade de apresentar resultados, de fazer tudo com algum objetivo, de alguma finalidade. E o prazer da literatura está justamente aí. Quanto mais a gente consegue ter esse tipo de prazer que é não finalista, não utilitarista, é engraçado, né? Porque parece até contraditório. Melhor a gente fica no tipo de trabalho que a gente faz para conseguir resultados. Uhum, exatamente, Eu sempre exatamente. falava isso para os meus alunos quando eu dava aula em ensino médio, né? Ou mesmo na universidade, porque eles ficavam muito preocupados. Ah, mas e como é que eu vou passar no vestibular e tal? Mas e para que eu estou aprendendo uma coisa que não vai me proporcionar nada? Mas o que a literatura proporciona, que é um redimensionamento da nossa imaginação, da nossa cultura, da nossa psique, faz com que a gente consiga produzir de um jeito muito mais inteligente, de um jeito muito mais criativo, né? De um jeito muito mais original. Mas das coisas que você falou, eu gostei, por exemplo, dessa ideia da angústia, né? De livros que provocam angústia. Então, tem, o Manuel Bandeira, né, que é o nosso grande poeta, ele tem um poema lindo chamado Nova Poética, e ele fala que a função da literatura é fazer como o caminhão de lixo faz com um cara que está andando na rua com um terno branco de brim muito bem engomado, e o caminhão de lixo passa e lança uma mancha, uma nódoa Uhum, no paletó dele, de brim branco. Ele fala, é para isso que serve a literatura, é para incomodar mesmo, né? Que a literatura bonitinha deve ficar para as virgens 100%. Assim uhum. ele fala, né? Ou seja, para ninguém. Que a literatura deve servir mesmo para incomodar e que a gente não deve ficar, sei lá, mal quando um livro nos incomoda. Pelo contrário, a gente deve falar, puxa vida, né? Essa coisa de todo mundo fala desse esse clichê, né, que é sair da zona de conforto, mas é isso mesmo, né? Porque a gente não tem como crescer, a gente não tem como ter perspectivas diferentes da vida se a gente não sai do lugar que a gente está acostumado a ficar, né? E a literatura Exatamente. é uma dessas coisas, a arte em geral, né? As propostas tão transgressoras que a arte propõe para nós, elas fazem com que a gente saia do nosso lugarzinho, confortávelzinho, embora agora todo mundo queira só ficar no nosso lugar, Exatamente, exatamente. no nosso Não, ninho, né? mas assim, eu também, e aí vem um pouco, eu acho, a importância da gente prestar atenção como leitor, se a gente não está, às vezes, muito preso à nossa zona de conforto, né, de leitura. Então, se a gente só está lendo aquele mesmo gênero literário que a gente acha que a gente só gosta dele, então só lê ele porque a gente está acostumado, né, vamos, então, não tem problema se você gosta de ler romances mais bonitinhos, água com açúcar, não tem problema nenhum, mas vamos também tentar ler outros, né? Vamos se aventurar, vamos ler um clássico, vamos ler uma ficção científica, né? Para conseguir, eu acho, primeiro a gente pode
descobrir que a gente gosta muito de outros gêneros que normalmente a gente nem saberia que gosta, porque a gente não se daria a chance. E também para a gente entender e começar a perceber que, ó, tá, eu não amo tanto aquele gênero, mas ó, eu gostei desse autor, entendi isso daquele autor, né? Consegui perder um pouco os preconceitos que a gente tem em relação aos gêneros. Eu acho isso importante, a gente realmente não ficar e perceber, será que eu estou numa zona de conforto, né, de leitura? Eu gostei muito que você deu o exemplo da Metamorfose, do Kafka, né? E tem uma coisa que é o contrato que a gente estabelece com o autor do livro que a gente está lendo, né? Então, se você vai ler Kafka, não tem como você esperar que essa leitura seja assim, gostosa, Uhum, confortável, que você possa ler numa rede, tomando uma caipirinha. Não tem condições, né? Porque você sabe que se você for ler Kafka, você vai entrar em contato com o que a humanidade tem de pior. Mas aí você se pergunta, mas por que eu quero isso? uhum, Né? Para que uhum, me serve isso? uhum, Então, aquilo que eu estava falando, né, que a leitura tem sempre várias camadas. Você lê sobre um cara que, numa determinada manhã, acordou e se viu transformado num inseto monstruoso. Né? Aí você fala, você começa a ler a respeito desse inseto e você vê que ele acorda, se vê transformado naquele inseto, né? Um bicho com uma carcaça, várias perninhas, Não, a anteninhas. descrição para mim desse bicho me deu É, muita aflição, assim. E eu acho que é isso, você fala, como é que, nossa, ele realmente conseguiu te descrever com um texto um animal com tantos detalhes que te faz dar um asco. Você fala, realmente ele é muito bom, né? e aí Alguma coisa mexeu. você se pergunta, mas qual que é a primeira preocupação desse inseto monstruoso? Não é o fato de ele ter se transformado num inseto, sabe qual é? É não chegar atrasado no trabalho. Uhum, Então, daí você começa, que são aquelas camadas. Gente, mas por que, que o cara se transformou num inseto monstruoso? E por que, com esse horror disso ter acontecido com ele, a primeira preocupação dele é não chegar atrasado ao trabalho? Então, será que o Kafka não está fazendo uma crítica ao mundo do trabalho e dizendo que esse tipo de trabalho transforma as pessoas em insetos monstruosos? uhum, Será que não é uma metáfora? E tem uma coisa, Pedro, que eu acho, eu sempre falo, né, que a literatura ela torna nós humanos mais humanos do que a gente já é. Ela humaniza. Por quê? Você entra em contato com a vida uhum, concreta, real, né, de uma pessoa transformada num inseto, né? Você sente o medo dessa pessoa transformada, o frio, o suor, você sente a tristeza, você sente como ela está sendo excluída, né, de uma forma que talvez você mesmo, como pessoa, nunca tenha sentido. uhum. Então, a literatura é a única oportunidade que a gente tem de sentir na pele as dores e o sofrimento de outras pessoas, né? Pode ser, Exato, muito. a gente é branco se a gente começa a ler um livro da Chimamanda, ou se a gente começa a ler um livro esqueci o nome dela agora, Scholastic Uhum, Mukasson, né? Você vai sentir a dor de uma pessoa negra. Se você é heterossexual, você vai sentir, se você ler Caio Fernando Abreu, você vai sentir os problemas que um homossexual sente, né? uhum, Que você nunca poderia sentir. muito. Então, quando você termina de ler um livro do Caio Fernando Abreu que fala sobre as questões da homossexualidade, você termina esse livro mais humanizado, mais tolerante com os preconceitos que você tem, né? Uhum. Seja, qualquer tipo de preconceito, seja com outra etnia, seja com outra opção sexual, seja com as pessoas que não têm as mesmas condições econômicas que você, porque todo mundo tem preconceito. E a gente, eu falo muito isso, Noemi, assim, né, que por meio da leitura a gente se coloca realmente no lugar dos outros, a gente enxerga situações e experiências sob perspectivas muito diferentes da nossa. Que se não fosse a leitura, a gente não conseguiria, né, ter acesso. Então, é isso, são esses exemplos que você deu, ou, por exemplo, quando você lê um livro de uma guerra, né, um soldado que matou alguém, você vê as angústias que dá, né, o medo de alguém que está lá realmente de um lado da trincheira.
isso faz com que você comece a compreender o humano, né, dos outros, um pouco as diferenças dos outros. E aí isso vem, além da compreensão, acho que é isso, é a tolerância, é o respeito ao outro, né? Por isso que eu acho que o livro, a literatura é uma ferramenta, assim, muito especial de empatia, né? Porque ela Sim. desenvolve, e aí vai o que eu costumo responder quando me perguntam o que a leitura te traz, né, de bom. Assim, você escreve melhor no trabalho, porque é isso, é a nossa sociedade utilitarista, né, que quer ver bons resultados imediatamente. Então, melhora o seu vocabulário, a sua escrita. Falo, não, isso melhora, mas isso é uma outra consequência. Mas o mais importante, ela me melhora como humano, né? Me faz desenvolver, entender a condição humana um pouco melhor, que é tão diversificada, é tão plural, e a gente já vive na nossa vida que é, né, um pouco do mesmo, assim, com pessoas que são parecidas com a gente normalmente. Então, se a gente não tem a possibilidade de, no dia a dia, ter viver essa diversidade, essa pluralidade, vamos viver por meio da leitura, por meio da leitura um pouquinho lá no nosso dia, a gente consegue encaixar isso e vencer nossos preconceitos também, né? Eu acho que a leitura ajuda muito a gente a vencer eventuais preconceitos que a gente tenha guardado, que a gente não gosta nem de pensar neles, né? E faz questionar algumas ideias que a gente tem e faz a gente evoluir. Né? Se eu vejo, né, o Pedro de alguns anos atrás e hoje, eu vejo que eu evoluí, que os livros realmente me ajudaram muito nisso, porque eles me fizeram questionar muita coisa e eu estou totalmente aberto para mudar. Sou totalmente aberto para ouvir outras opiniões e se for preciso mudar, entendeu? É isso, que mude mesmo para melhor. Fora que, Pedro, quem gosta de ler nunca está sozinho, né? Uhum, A gente nunca. agora confinado dentro de casa, a gente está sempre super bem acompanhado, né? Se a gente... E vamos usar um pouco, né? Porque até você que tem uma escola que dá cursos, então, né, sobre literatura, você também nunca está sozinha, até física, né? De fato, mesmo com outras pessoas que gostam da leitura, vamos usar também a nossa leitura para além de nós mesmos. Então, vamos conversar com as pessoas, vamos buscar um amigo que possa ler um livro com a gente, possa compartilhar a experiência, né? Vamos tentar fazer um clube de livros. Então, eu acho, né, vamos ir além, porque realmente a gente não está sozinho por conta dos livros e personagens, mas vamos também fazer da leitura uma atividade que não seja solitária, né? Porque ela não divide. Travou? Alô? Ah, voltou, Voltou? Voltou. voltou. Parou onde? Vamos fazer da literatura uma atividade que não seja solitária. Não seja solitária, né? Que a gente possa compartilhar isso com os outros, porque cada leitura que a gente faz é uma, né? Quando eu leio um livro, a minha leitura vai ser diferente da sua, ainda que você leia o mesmo livro que eu. E quando a gente compartilha, né, essas leituras, a gente aprende mais e sai com uma leitura muito mais rica, né? Porque a gente vai ver também a história a partir dos olhos de outros leitores. E a gente tem o privilégio de ter a internet agora, né? Então, tem tantos recursos que ela oferece de coisas que a gente pode fazer, como isso que a gente está fazendo agora. Então, é só combinar com mais 3 pessoas, vamos ler o mesmo livro e sei lá, toda semana vamos se reunir, vamos ler Uhum. 30 páginas a cada semana e aí a cada semana a gente se reúne e fala, o que você achou dessas 30 páginas que Exato, você... Uma exato, pessoa Ju. gostou, a outra não gostou, né? Te estimula a continuar a leitura. E Então, alguém ficar responsável, talvez, no encontro para estudar um pouco mais sobre o livro, então para trazer um pouco desse repertório, né? E aí vai indo, você vai vendo, não precisa de 10 pessoas, pode ser difícil de encontrar, mas começa com uma, duas, né? Um grupo de amigos, faz um grupo no WhatsApp e vai, né, conseguindo aí criar, você vai ver que isso vai aumentar porque vai atrair a atenção de outras pessoas que vão se interessar. Então aí vai ser o papel, o seu papel também no incentivo à leitura, né? Não sou só eu que posso fazer esse papel, né, por meio de um perfil literário. Se eu incentivo você a ler mais, eu quero que você passe isso para frente, né? Que todo claro. mundo consegue fazer esse papel. Mas ainda para o segundo tópico que eu lembrei, inclusive, que também é bem comum, e aí eu acho que você consegue, pela sua experiência, né, de já ter lido aí milhares de livros, a dizer assim, é normal né, esquecer, Ah, porque as pessoas ficam muito preocupadas, assim, nossa, como é que faz para eu gravar mais as histórias? Eu não lembro, às vezes eu não lembro o nome dos personagens, às vezes alguém me pergunta do livro, eu realmente não lembro os detalhes, assim, e para mim, né,
é muito normal não lembrar. Eu também não lembro. Eu acho que vai um pouco do que a gente está conversando. A leitura não, você não está lá para gravar histórias, né? Para aprender detalhes, para lembrar de nomes de personagens exatos. Lógico, você vai ter um outro que vai te marcar mais, que você vai te lembrar. Mas a leitura tá pelo momento da leitura, né? O importante é você ter curtido e ter prestado atenção no momento que você leu. Se depois você não lembra muito, tudo bem, porque você vai ter guardado e absorvido coisas que vão além de detalhes, né? Você vai ter guardado coisas, né, interpretações que vão ficar aqui na sua cabeça, mas você não vai conseguir associá-las diretamente àquele livro, né? Mas você está aprendendo de alguma forma, né? Queria ouvir um pouquinho Claro, de vocês. porque a leitura, ela proporciona também na gente, além da história, né, que é o que você está sempre falando, ela proporciona sensações, né? Ela faz com que você se sinta dentro de um ambiente, se sinta dentro de uma época, né? Que você sinta, por exemplo, se o autor tem uma linguagem muito alusiva, muito cheia de metáforas, bem poética, você também entra num território que é muito diferente desse a que você está acostumado, né? Em que você fica numa zona meio nebulosa, meio quase naquela zona do sonho, por exemplo, né? Então, você começa a sonhar acordado. Depois que você termina o livro, sei lá, uns 2, 3 meses depois, você não lembra mais da história, mas você lembra dessa sensação que Uhum. você teve, né? Você lembra como foi bom você ter, durante a vigília, né, acordado, ter conseguido sonhar, né? E como isso foi bom para você, e como é possível que isso aconteça, né? Ou então, você lembra da angústia que você sentiu, que você não lembra dos detalhes, mas você lembra que você ficou muito incomodado e que aquilo fez com que você pensasse sobre a tua realidade, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, né? Quem que não lê Clarice Lispector e não termina de ler a Clarice pensando sobre o próprio relacionamento? Todo mundo, né? Pelo menos todas as mulheres, né? Porque a personagem da Clarice é sempre uma mulher de meia idade que se questiona sobre o próprio casamento, as próprias escolhas amorosas, né? Então, a gente não lembra das histórias da Clarice, mas a gente lembra que, putz, a Clarice me dá um negócio que me faz pensar, será que eu escolhi a pessoa certa? Uhum. Sabe? Então, eu acho que isso é mais importante do que ficar lembrando da história. Não tem o menor problema, né? E se você lembra que você gostou do livro, né? Mas não lembra de nada, relê, né? Porque o Uhum. livro é maravilhoso por causa disso. O Ítalo Calvino falava, o que é um clássico? Um clássico é um livro que você, toda vez que relê, é como se você estivesse lendo pela primeira vez. Porque Né? ele sempre vai ser atual, né? Ele sempre vai te trazer discussões, conceitos, né, universais e que aí também um pouco, né, quando o Ítalo Calvino fala, né, que o clássico é aquela leitura, o livro atual, que nunca vai ficar ultrapassado, porque é isso que ele vai também discutir questões que vão além da história, né? Isso vão te fazer questionar e refletir sobre né, relações pessoais, sobre, né, seus próprios conflitos internos. Isso você vai mudar e você vai né, interpretar isso de acordo com a sua bagagem. Então, se eu leio hoje, eu leio daqui 20 anos, com certeza vai ser uma leitura muito diferente. Né? E aí vai um pouco também entrando no terceiro ponto, que é né, a questão de né, leitura chata, leitura legal. Se eu não estou gostando naquele momento específico que eu estou lendo, né? Será que vale eu dar uma parada, reler em outro momento? Será que vai ser diferente? Fala um pouquinho disso, Noemi. Então, Pedro, eu acabei de ler um livro que eu amei, que é o Uhum. 2666, do Roberto Ah, Bolaño. sim, eu tenho Né? ele Um lá. livro de 850 É, páginas. Eu é, quis enfrentar esse desafio, fui em frente e consegui terminar. Mas o capítulo 3 do livro são 250 páginas nossa, descrevendo assassinatos de mulheres. nossa, Né? São 250 páginas. Eu acho que são também mais ou menos uns 200 assassinatos que ele conta detalhadamente nossa. a roupa que cada mulher estava vestindo, a forma como ela foi assassinada, o lugar onde ela foi abandonada, né? E além de ser uma leitura que dá assim, vai dando
né, medo, nojo, tudo isso, uma leitura desagradável, são, Perturbadora, né? além dela ser perturbadora, ela é escrita de um jeito que eu não me incomodo de chamar de chato, porque tem muito a ver com relatório policial. Muito descritivo, assim. É muito descritivo, é como se fosse um depoimento Uhum. policial, feito que o escrivão da polícia Aham. transcreve. Então, tem uma camada nessa leitura que é chata, né? E eu ficava durante a leitura, meu, quanto falta ainda? Ai, meu Deus, não estou aguentando, né? Tá difícil. Mas daí, Pedro, eu mesma me perguntava, peraí, o Roberto Bolanho é um escritor maravilhoso, sensacional. Por que será que ele topou, né, Uhum. essas 250 páginas que podem ser consideradas chatas? Por que será que ele bancou isso? Né? O que ele está querendo de mim, leitora? Né? E eu ficava pensando, não, ele está querendo que eu atravesse, né, de uma forma super realista o que é a vida de policiais que estão investigando coisas que são impossíveis de investigar, porque tem muita gente poderosa querendo que eles não descubram nada. Né? Tem todos os chefes do tráfico lá, mexicano, que tudo isso acontece no México, né? Que não querem que esses policiais descubram nada. Então, tem os policiais que estão ali mancomunados com os chefes do tráfico, mas tem os policiais honestos que também não conseguem trabalhar. Então, Uhum. imagina o que é tentar atravessar, e o Bolanho está querendo que eu passe por esse terror junto com eles. Né? Então, eu vou enfrentar. Então, toda vez que eu achava, não estou aguentando, eu falava, não, espera, vou deixar, amanhã eu volto. Né? Quando eu estiver acordado, eu acho que amanhã é um período, para mim, pelo menos, muito bom para ler. Eu Uhum. leio com mais vontade, com mais disposição, e vou além. Então, eu fui dando tempo ao tempo, né, com paciência, e fui descobrindo os motivos daquela chatice e fui valorizando aquilo. Né? Então, como a gente tem muita facilidade de chamar as coisas rapidamente de É. chatas, né? É um adjetivo que a gente usa para qualificar rápido qualquer coisa. Pessoa, não gostei daquela pessoa, ela é chata. Não gostei de tal filme, é chato. Não vou em tal restaurante porque é chato. Né? Então, com o livro, é muito fácil usar esse adjetivo, mas eu acho que a gente precisa, como a gente tinha falado antes, né, dar mais tempo para si mesmo e para o livro e não se satisfazer tão rapidamente com esse adjetivo E, chato, né? e Porque eu acho que depois quando a gente tá falando, né, por exemplo, quando a gente fala de chato, pensa em, nossa, a leitora tá chata. Eu acho que voltou aqui, voltou aí? voltou, Tá. voltou. Eu acho que quando a gente está pensando, né, no chato, eu acho que podia ser um bom exercício a gente tentar desenvolver um pouco isso, né? Por que chato? O que que é o chato, né? O que que está sendo chato para mim? Eu acho que isso também vai apurar um pouco o nosso senso crítico. Aí é o que você falou, tá sendo chato para você por quê? Porque é muito descritivo, porque tá parecendo um relatório. Aí você vai conseguindo também pegar algumas características da escrita, né? Quando você não se limita a falar chato ou legal também. Ainda que para coisa boa também a gente pode pensar, né? Nossa, esse livro foi muito legal. O que que é o legal? O que que você gostou nesse livro? Presta atenção, né? Desenvolve essa sua opinião. Foi muito legal, por que não? Porque eu me identifiquei muito com aquela personagem, porque ele está trazendo questões muito legais, né? Está discutindo aqui temas sociais, está trazendo um pouco de feminismo nessa personagem. Isso é um bom exercício para você conseguir ir além só da história, né? Quando você desenvolve e faz você pensar o porquê que você gostou, por que você não gostou, é ótimo para você conseguir né, apurar um pouco mais o seu senso crítico e a possibilidade de você né, fazer ser um resenhista, também, vamos assim dizer, você fazer, ainda que só para você, né, escreve um pouquinho sobre o que você pensou daquele livro, além de escrever só legal e chato, né? Pensa que você está contando para alguém e por que que aquele livro te agradou ou não te agradou, ou por que que aquele livro te agradou e não te agradou ao mesmo tempo. É isso que você falou. Quando você falou 266, você amou, você falou que adorou a leitura. Mas teve um momento chatinho lá para você, né? Que tava meio devagar. Que faz parte de eu ter gostado. Exato. É isso, né? Como é que você concilia isso? Né? O fato de
ter uma parte chata num livro que você gostou? Então, a gente as pessoas de quem a gente gosta, a gente também não acha chato às vezes. Exato. Excelente. É Não isso. dá para gostar de uma pessoa que você acha perfeita, né? Essa pessoa não existe. Essa pessoa sim é que é Uhum, chata. uhum. Mas você não abandona, né, livros? Olha, é muito difícil, Pedro. Eu sempre dou uma chance, porque os escritores são meus colegas, né? É, é, Então, eu é. sempre dou. Às vezes eu desisto. Tem horas que eu falo, bom, esse livro não foi feito para mim, eu não fui É. feita para ele, mas é muito raro mesmo. Eu costumo sempre Tentar. avançar, Eu quando avançar. eu dou uma, duas chances, depois, às vezes eu abandono, porque eu penso assim, se não tá indo mesmo, eu falo, não é pro momento, sabe? Eu posso reler um dia, mas agora não tá É, indo, e eu tenho tanta coisa que eu quero ler, né? E assim, infelizmente, né, você que trabalha com isso, né, às vezes você tem um tempo maior para leitura do que eu. Né? Não sei também como é que é o seu dia, às vezes não, mas às vezes pode ser que sim. Né? O meu tempo de leitura é pouco e eu fico desesperado. Eu tenho muita coisa que eu quero ler na minha vida, então como é que faz para conciliar? Né? Então, se eu não claro, tô acho que curtindo. não Né? tem culpa nenhuma também de abandonar, porque Exato, eu exato. sou uma profissional disso, né? Então, para Uhum, quem não é profissional, uhum. não curtiu, abandona, mas não abandona assim imediatamente, Sim, é né? isso. Né? E tente desenvolver assim no começo. Eu pensei, tá sendo chato. Por quê? Será que é só porque é uma parte do livro que vai melhorar? Né? Aí você pode também pesquisar um pouco comentários de outras pessoas para ver se, né, se alguém compartilha dessa opinião que você e vai falar, no começo foi chato, por isso que é a mesma coisa que você está pensando, mas depois desenvolve, né? Tenta dar uma pesquisada nisso, porque às vezes é uma parte, né? Até meio proposital. Igual no livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que as primeiras 70 páginas eu achei impossível, assim, porque você não consegue entender muito qual personagem está falando, é muito fluxo de pensamento, mas depois eu amei tanto o livro que eu falo, gente, não se dê, não deixe de ler por causa disso, depois vai fazer sentido. E aí eu também dei dicas de como conseguir identificar cada personagem nessa parte inicial mais difícil, sabe? Porque é isso, né? Enquanto de pessoas que devem ter parado aí nessas primeiras páginas porque não gostaram, mas tinha muita coisa depois, boa depois para continuar lendo, né? E eu acho que assim, a gente já está chegando quase em uma hora, e aí queria deixar agora uns minutos, ver se você tem algumas considerações finais, daqui a pouco corta a live. Mas a ideia, né, eu acho que foi isso, trazer um pouquinho do que é o curso que a gente já deu e também de temas importantes para leitores, né, eu acho, complementação de um leitor comum, que é realmente tem outra vida, né, outra profissão, mas e uma leitora que, além de leitora, também tem uma formação técnica, né? Eu gosto muito das nossas conversas e acho que, né, quando a gente estava num curso que tinham outros leitores participando, enriquecia também muito, né, a gente poder ouvir dos outros e perceber que as dúvidas se identificam, né? Se eu já tive, às vezes, uma dúvida que outras pessoas têm hoje em dia, e a gente vai, né, compartilhando nossas ideias e nossas opiniões. Não sei se você tem aí algo que você queria ainda falar? Eu queria, assim, acho muito legal o trabalho que você faz, admiro muito, né? Acho que você conseguiu juntar assim, um número de seguidores tão significativo, quer dizer que a gente tem esperança, né? De que as coisas podem melhorar, em termos de quantidade de gente lendo. Então, eu queria falar para as pessoas prestigiarem a literatura brasileira, e lerem os clássicos do Brasil, mas também lerem os autores contemporâneos, Contemporâneos. porque a nossa literatura brasileira contemporânea é muito boa, né? Então, para as pessoas pesquisarem nas boas editoras nacionais, quem são os autores brasileiros que estão publicando por essas editoras e lerem esses livros. Queria também fazer um apelo nesse momento que a gente está vivendo para que as pessoas comprem livros de livrarias, Uhum. É. de livrarias de bairro, de livrarias pequenas. Tem a Livraria da Vila, tem a Livraria Mandarina, tem a Livraria da Travessa. Simples. Tem várias. Eu E, até, essa semana eu vou falar disso. Eu estou comprando livros diretamente dessas livrarias pequenas. Depois eu quero mostrar cada uma delas. Já comprei de 4, para realmente mostrar essas alternativas. porque as Sim, livrarias
estão entregando. Uhum. Também pesquisar editoras menores, né? Não só ir atrás das grandes editoras, que, claro, elas publicam bons livros, como a Companhia das Letras, a Todavia, a Editora 34, que sempre publicam livros que a gente pode ter certeza que são livros bons, né? Porque elas têm uma curadoria muito boa. Mas também ir atrás das pequenas editoras, que também têm publicado livros ótimos, as editoras alternativas. Então, fazer uma pesquisa. Independência. Quais são essas editoras independentes que estão publicando excelentes livros? Né? Agora eu estou me lembrando da Chão de Feira, a Bazar do Tempo, A Nós, a Dublinense, a Reformatório. A Rádio Londres. Ixi, tem tanta coisa boa, né? Sim, para irem atrás dessas pequenas editoras, porque elas estão correndo, nesse momento, elas estão correndo risco de acabarem. E publicam coisas muito boas. Uhum. Então, e queria também fazer mais uma propaganda da minha escola. Boa, faz aí. É a Escrevedeira, gente, para vocês entrarem no nosso site www.escrevedeira.com.br ou então no nosso Instagram, que também é a Escrevedeira. A gente tem uma programação mensal de cursos de literatura e de escrita, oficina de conto, de crônica, de poesia, de romance, de ensaio, de Tem Clube do Livro também, né? Tem um clube do livro, um clube de leitura muito legal, todo segundo sábado do mês. Tem oficinas de escrita mais longas, mais curtas. Entrem no nosso site, assinem a nossa newsletter para receber a nossa programação e receber descontos nos cursos, que agora na quarentena está sendo muito legal. E Noemi, uma última pergunta. Fala aí pra gente 2 livros que você está lendo ou leu recentemente, além do 2666, que você gostou muito e recomenda para a quarentena. Bom, eu estou relendo um livro que eu já li faz tempo, mas é do Saul Bellow, um escritor americano do Prêmio Nobel. E Qual é o nome do livro? Herzog, com H. H-E-R-Z-O-G. Herzog, do Saul Bellow, que é esse ganhador do Prêmio Nobel. Foi o Philip Roth que falou para ler esse livro. Então, eu já tinha lido e agora estou relendo, e é fantástico. E estou lendo um livro também de um autor brasileiro chamado Emílio Fraia, que é o Sebastopol, um livro de contos. Eu já vi muito isso. bom. Muito bom também. É isso. E você, Pedro, quais que você está lendo agora? Eu terminei esses dias um que chama Kindred, que é de uma autora norte-americana que já faleceu. Ela é meio que a dama da ficção científica, mas é um livro mais de fantasia muito legal, que eu gostei bastante. Vai falar de temas como escravidão, discriminação racial, machismo. Tô lendo também... eu sempre esqueço o que eu tô lendo na hora que eu vou falar. Mas eu tô lendo... comecei a ler meu primeiro livro da Agatha Christie, que eu nunca tinha lido nada dela, que é alguma coisa, o cavalo... Comecei ontem, já esqueci o nome. É alguma coisa, o cavalo, alguma coisa, tá? Eu tô lendo também... o Flores para Algernon, que também é uma ficção científica muito legal, que eu tô adorando. E recentemente também terminei Noites Brancas, do Dostoiévski, que eu adorei a resenha. Que eu nunca tinha lido. E é maravilhoso, né? Tá ótimo. Muita coisa boa. Bom, espero aí que as pessoas tenham gostado da nossa conversa. E também a gente vai aí, acompanha que em breve a gente deve lançar coisa boa juntos, né? Isso mesmo, Pedro. Obrigada por me receber. Imagina, uma honra. Continuamos falando e boa quarentena aí para todos. Tchau, Pedro. Tchau, gente.